Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste espaço de narrativas de pessoas ligadas não só ao teatro e à arte educação, como em todas as profissões possíveis. Hoje eu tenho o prazer aqui de conversar com a Cláudia Cristina Uliana. A Cláudia estudou na Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas no período de 1984 a 89, quando concluiu o curso de magistério. Posteriormente, ela cursou Faculdade de Direito de Sorocaba e é procuradora municipal há 31 anos, atuando junto à Secretaria Jurídica da Prefeitura Municipal. A Cláudia, quando aluna do Getúlio Vargas, ela já mostrava muito alegria, companheirismo, seriedade em tudo que fazia, espírito de liderança, e víamos que era uma festa a chegada dela, pois era realmente muito querida entre os colegas e as colegas de turma. Com esse mesmo espírito de afetividade, ela participou do Festival de Teatro do Getúlio Vargas, na peça O Mágico de Oz, durante o 5º festival em 1986. A Cláudia tem muitas coisas para nos contar, mas isso agora é com ela. Seja muito bem-vinda, Cláudia. E eu gostaria que você começasse contando, Cláudia, a respeito de onde você nasceu e como foram os primeiros anos escolares. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre a minha trajetória, sobre o período que eu tive a felicidade de estudar no Getúlio Vargas, que foi uma escola que certamente teve uma importância gigante para a minha formação, e sobre o Festival de Teatro, que certamente foi um momento único e ímpar na minha vida, do qual eu me lembro sempre com muito carinho. Eu iniciei os meus estudos ainda no EMEI número 7 em Santa Rosália, e posteriormente estudei numa escola estadual chamada Baltazar Fernandes, onde estive até a 6ª série, né, do ensino fundamental. E depois, em 84, na 7ª série, eu fui para o Getúlio, onde fiquei até concluir o magistério, como o senhor falou. Então, ali no Getúlio, eu posso dizer que fiz muitos amigos, tanto no fundamental como posteriormente no magistério. E o Festival de Teatro, como parte de tudo isso, foi um momento de suma importância para mim. Certo. E você, Cláudia, quando você entrou de 1ª a 4ª série, por exemplo, você teve alguma atividade teatral na escola naquele período? Não, eu não tive atividade teatral, não, assim, propriamente dita. Tinha ali as coisas do dia a dia, mas não o teatro em si. Mas eu, desde muito pequena, eu fazia balé, então sempre tive um apreço grande pela arte. Mas nesse período inicial aí da minha vida foi o balé. E onde? Eu fazia balé, era aluna da Doris, né, da Academia Isadora Duncan. Isadora Duncan. Então eu assisti você quando você se apresentou sem eu saber, você estava no meio da turminha. Eu estive durante 10 anos da minha infância no balé. E infelizmente, né, a vida vai mudando e acabei deixando ali quando eu acho que eu tinha uns 14 anos, mas também um momento marcante na minha vida. Sim. Com certeza. Muito bom, muito bom. E depois, como foi a sua chegada no Getúlio Vargas? Porque você chegou lá na 7ª série? Na 7ª série, eu cheguei na 7ª série, mas também ali já fiz amigos que trago até hoje comigo,
né? Tenho amigos que seguiram comigo até a faculdade e ainda hoje eu tenho contatos e tudo. E pude vivenciar uma experiência, ali o início de uma experiência um pouco mais voltada para essa área artística. Até o senhor foi meu professor, né, na 7ª série, me lembro perfeitamente disso. E acho que eu já tinha assim um gosto pela literatura, pela arte, pela dança, pelo teatro. E aquele foi um momento que me despertou, né? O senhor era, naquele momento ali, que dava aula de língua portuguesa e literatura. Eu me recordo muito de alguns trabalhos que nós fazíamos e da forma como sempre as manifestações artísticas estavam auxiliando o aprendizado não só da língua portuguesa, como de muitas outras coisas, né? E acho que ali foi um momento que me despertou para o gosto por essa veia um pouco mais essa veia um pouco mais ligada ao movimento artístico. Sim. E aí você na 8ª série teve aula com quem? Na 8ª série tive aula com a professora Terezinha de Jesus Gomes. E ela gostava também de dar poemas, né? Ela gostava, ela era uma pessoa de extrema sensibilidade, assim. Eu guardo aí alguns momentos muito marcantes, algumas falas dela que ainda hoje eu tenho no meu coração, porque ela também era uma pessoa de muita sensibilidade com relação à arte, com relação à vida em si, né? Então, também uma pessoa muito querida. E aí você, estando no colegial, né, no ensino médio, foi curso de magistério? Aí eu fui fazer magistério, já era uma intenção que eu tinha de fazer o magistério. E aí eu fui no Getúlio, por coincidência tinha o curso de magistério à noite, eu fui estudar à noite. E aí eu segui. E quando eu estava no primeiro magistério, em 86, é que veio a oportunidade do Festival de Teatro. Festival. Isso. Entendi. Foi... Mas só que você fez um percurso diferente, né? Depois você não deu aula, ou deu? Não dei aula. Quando eu ingressei no magistério, eu vou ser muito honesta. Eu não sei se eu ingressei no magistério porque realmente eu queria ser professora ou se porque eu queria fugir da matemática, porque as exatas nunca foram muito a minha praia. Então eu acabei indo para o magistério e confesso assim que o curso em si, do magistério, né, as disciplinas todas me agradavam muito, eu gostava muito do magistério. Mas já ali, acho que no 2º ano, eu percebi que lecionar não era uma opção para mim. Que eu não tinha, talvez, esse perfil para ser professora. Entendi. Embora eu gostasse do curso, mas eu vi que profissionalmente eu poderia não me adequar. E foi aí que me surgiu a ideia de, como eu gostava dessa área de humanas, né, tinha uma vocação maior para isso, me surgiu a ideia de fazer direito. E aí eu comecei a me preparar para entrar na faculdade de direito. Quando eu estava no 3º magistério, eu já fui fazer um cursinho paralelo para me preparar para entrar na faculdade de direito e fiz aí o 4º magistério junto com o 1º ano da faculdade. É o 4º magistério junto. Então, pela manhã e à noite. Aí então eu estudava na faculdade de Direito de manhã, à noite eu fazia o magistério e ainda tive suadas 150 horas de estágio para cumprir naquele ano pelo magistério, mas ao final deu tudo certo, felizmente. E demorou para você começar a trabalhar na área ou não? Não. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, eu tive a oportunidade de entrar como estagiária na prefeitura
na secretaria jurídica mesmo. E aí eu fui. Na metade do terceiro ano, eu ingressei como estagiária na prefeitura e, por felicidade, que também era uma coisa assim que dentro da carreira jurídica eu nunca tinha pensado, né, em ser procuradora. Mas quando eu comecei a trabalhar como estagiária, eu gostei, eu me adaptei e por felicidade, assim que eu terminei a faculdade em 1993, né, quando eu encerrei o curso, nós imediatamente no ano seguinte tivemos o concurso e eu acabei ingressando inicialmente como advogada contratada, num processo seletivo que foi para contratação temporária, e logo no ano seguinte eu ingressei no cargo efetivo mesmo como procuradora e estou lá até hoje. Entendi. E conta para nós agora como que foi essa sua entrada dentro dessas atividades teatrais? Quem foi que convidou você? Como que foi que aconteceu essa sua entrada nessa atividade aí com o Mágico de Oz? Olha, foi uma coisa até curiosa. Eu sempre fui uma pessoa expansiva, sempre tive facilidade ali para fazer amigos. E ali no primeiro magistério eu tinha amizade com algumas pessoas e era colega de outras. E numa determinada aula, lá um dia, eu acredito que numa aula de educação artística, era a professora Eliana, que era a professora dessa disciplina, algumas colegas começaram a conversar sobre essa questão do festival de teatro. Eu sabia da existência do festival na escola, mas desconhecia os detalhes. E elas começaram a conversar com a professora sobre isso, e já com um material do Mágico de Oz, né, falando sobre a possibilidade de, pelo fato da gente ser do magistério, de fazer uma peça infantil. E eu me interessei naquele momento ali, me infiltrei na conversa, e quando começaram a falar dos personagens, eu já lancei logo uma risada de bruxa. E aí, eu acho que a partir daquele momento eu incorporei o personagem, porque aí as meninas falaram: nossa, então você vai ser a bruxa, então você vai ser a bruxa. E eram pessoas assim que nem eram de um contato muito próximo, mas que por força do teatro acabaram virando amigas. E aí a gente foi para fazer o teatro e começamos conversar sobre a peça, sobre tudo que envolvia aquele movimento ali, sobre figurino, sobre cenário, e foi de onde efetivamente surgiu essa oportunidade na minha vida, que acabou ficando para sempre, eu posso dizer, viu? Porque é um momento, como eu falei, um momento ímpar, muito especial, muito especial. Onde aconteciam os ensaios? Os ensaios aconteciam, nós nos reunimos algumas vezes na casa de uma ou de outra, mas os ensaios aconteciam lá mesmo no Teatro do Getúlio. Eu lembro que nós íamos, na época, eu não me recordo se obrigatoriamente ou não, tinha que ter um professor responsável, né? E a professora Dagmar Marins, que era professora de História, ela acho que se ofereceu para acompanhar a gente, porque isso demandava abertura do teatro, das dependências lá do Teatro do Getúlio, para a gente fazer os ensaios da própria escola, que a gente usava algumas outras salas da escola também. E aí ela nos acompanhou nessa empreitada e nós fazíamos os ensaios lá. Eu lembro que assim, sábado de dia, sábado à noite, às vezes aos domingos, porque nós éramos jovens, sem outros compromissos maiores, e acabávamos nos reunindo lá e nos divertíamos muito, além de ensaiar
Na própria para escola? peças, na própria escola. Mesmo em sábado e domingo? Mesmo em sábado e domingo. A Sônia liberava? A diretora Sônia liberava, sempre com a presença da professora, né, da Dagmar, que nesse caso aí se responsabilizou, e foi, assim, a atuação dela com a gente foi de uma importância muito grande. A gente nunca pode esquecer disso, né, porque ela esteve ali ao nosso lado, e ela não só ajudava lá, como se precisava depois. Eu me lembro que muitas vezes ela dava carona pra gente, para voltar para casa, quando ficava mais tarde. Então isso era bom para nós, para os nossos pais, que acabavam ficando sossegados, porque a gente estava ali com um adulto apoiando, e para a escola também, com certeza, né? Que tinha uma pessoa responsável. E assim foi que nós participamos aí do Festival de Teatro, com muita alegria, né? Eu acho que até nós mesmos acabamos nos surpreendendo com o que a gente tinha capacidade de fazer naquele momento, sabe? Porque começou como uma coisa muito informal e tomou uma proporção maior do que a gente imaginou que pudesse tomar. Foi muito curioso isso. Em que sentido, por exemplo, se percebeu? Eu acho que, assim, de revelação mesmo, desse lado mais artístico de cada uma, sabe? Eu acho que nós éramos um grupo de meninas, porque na minha classe de magistério eram só mulheres, e ali cada uma acabou optando por um personagem, e no final parece que nós incorporamos aqueles personagens de um jeito que acabou chamando muita atenção, porque éramos pessoas que acho que nenhuma de nós ali nunca tinha feito um trabalho desse tipo, né? Uma encenação, uma coisa mais assim, e acabamos nos revelando, sabe? Eu acho que a atuação foi muito boa por parte de todas nós ali, chamou muita atenção do público na época que assistiu, e acabou nos surpreendendo, né? Esse momento, assim, exatamente que mostrou que a falta a falta de experiência naquela seara não fez com que o trabalho da gente ficasse ruim. A gente conseguiu fazer um bom trabalho mesmo com a pouca experiência que tinha. Entendi. Muito bom. E você lembra, você fez o papel de... Eu fiz a bruxa. A bruxa, mas também tinha outra que era a bruxa boa, né? Eu fiz as duas. Fiz as duas. Não, o melhor, desculpa. Eu fiz a bruxa má. É que tinham duas bruxas más. Era a bruxa do leste e bruxa do oeste. Entendi. É que uma delas tinha uma participação bem rápida, que era a bruxa do leste, que só dava uma voada de vassoura assim e já morria. Sim. E depois tinha a bruxa do oeste, que essa tinha mais falas e tudo. Essa que você ficou. E tinha a bruxa boa, que era a bruxa do sul, acho, que foi, naquela época, foi representada pela Vanesca, Vanesca Pereira. Vanesca Pereira, isso. Quem mais se lembra? A Dorothy, quem fez a Dorothy? Lembro de todos, porque eu costumo dizer que esse momento me trouxe amigos para a vida inteira, né? Então eu falo que o festival de teatro, ele me fez fazer parte de um grupo de pessoas com quem eu felizmente tenho a oportunidade de ainda hoje me relacionar. Nós temos um grupo de amigos que se formou a partir desse festival de teatro, do Mágico de Oz. Sim. Éramos só as meninas. Aí fizemos o grupo. No ano seguinte teve uma outra atividade que também foi muito interessante, que foi a gincana do Getúlio. Então, para a gente fazer um grupo maior, acabamos
com outros colegas que já eram lá do Getúlio mesmo, outros alunos, formamos um grupo maior e ainda hoje nós temos um grupo. A gente tem, todos os anos nós nos encontramos, aliás, não só uma vez por ano, mas muitas. Temos um grupo de WhatsApp e através disso a gente acaba tendo contato com todo mundo. Então eu me lembro de todo mundo que participou, né? Na época foi a Daniela Lupresti, que foi a Dorothy, que é muito minha amiga, até minha comadre, por sinal, a Lilian Pereira, que foi o Espantalho, tem a Patrícia Lopes, essa ficou um pouco mais distante, a gente não tem muito contato com ela, não caminhou muito junto com a gente, mas a gente ainda tem algum contato. Certo. Tem a Solange Rodrigues, que fez o Leão, e a Neuci também, que numa outra oportunidade também foi o Leão. A Patrícia é o Homem de Lata, né? A Vanesca, que é a irmã da Lilian, que fez a Bruxa Boa. Tem a Alessandra foi a tia Ema. A Alessandra, que também, a Alessandra Ananias é nossa amiga até hoje. Ela foi soldado também? Ela foi soldado também, Alessandra. E aí tem, acho que na época... A Lilian fez mais um papel? A Lilian foi o tio Henrique também. Henrique. E o mágico? O mágico foi a Giovana Bete dos Santos. Certo. Mas a Giovana também... memória boa, hein? Eu tenho... Memória boa. É como eu falei, é uma coisa que marcou muito, então a gente acaba se lembrando com facilidade. Sim. E agora, quando você pensa nessa atividade que você desenvolveu naquele momento, e hoje, como você pensa assim, qual a importância desse tipo de atividade que você vivenciou naquele momento e o que isso ajudou você dentro, não só dentro da sua carreira profissional, mas como pessoal? Como que você encara isso hoje, olhando esse passado? Eu acho assim que dois aspectos são importantíssimos para mim com relação a esse momento. Primeiro, como eu acabei de falar, o relacionamento com as pessoas, né? Que a gente acabou fazendo esse grupo forte, que se iniciou nesse momento e que até hoje sobrevive, esses amigos preciosos que a gente traz com a gente e que certamente vão ficar para toda a vida. E naquele momento também, não só a convivência com essas pessoas, mas com os demais também, né? Porque o festival envolveu outras peças e outros alunos de outras turmas que por consequência, embora houvesse ali uma certa concorrência muito saudável na época, isso não impediu que nós também acabássemos fazendo amigos nos outros grupos de teatro, né? Eu lembro que nós ficamos para a final, naquele momento nós ficamos para a final do Festival de Teatro e a outra peça foi O Vestido de Noiva. E algumas pessoas de outras peças que não ficaram para a final acabaram vindo auxiliar o trabalho da gente para a final do festival. Então, eu acho que isso é uma coisa que não tem preço, né? Essa parte de colaboração. Então, isso eu acho que é uma coisa que marcou muito e que certamente a gente traz para a vida pessoal e profissional, né? No momento, nós estávamos ali na casa dos 15 anos, num momento de amadurecimento, e isso com certeza teve uma colaboração muito grande, né? E eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que importou muito aí, que fez uma diferença muito grande, que é o fato da gente conseguir
se virar com aquilo que tinha. Eu acho que as gerações mais jovens, digo isso porque tenho filhos e a gente vê que hoje as coisas fluem de um jeito diferente, as pessoas têm muito mais acesso a tudo aquilo que precisa. E naquele momento a gente não tinha tudo, então nós tínhamos que lutar com as armas das quais dispunhamos. Falei certo? Sim, com certeza. Então a gente conseguia correr atrás das coisas de um jeito muito diferente, né? Era muita coisa improvisada, era preciso de um vestido para bruxa. Ah, eu tenho lá um vestido preto. Ah, eu tenho uma capa. Eu lembro que na época eu mesmo fiz o chapéu que eu usei de bruxa, né? Fui lá, comprei um papelão, um papel cartão preto e eu mesmo fiz. E aí as colegas corriam atrás de materiais aí junto ao comércio local para a gente poder fazer o que precisava em termos de cenário. Então tudo, cada um foi trazendo aquilo que dispunha naquele momento e que poderia ser útil para aquela peça de teatro. Então, de forma assim, que não é, a gente não precisava recorrer a grandes recursos financeiros e acabou conseguindo atingir o objetivo. Então, eu acho que essa adaptação, né, isso a gente traz para a vida de uma forma sensacional, porque, e não só a adaptação com essa questão material, mas a adaptação também de respeitar os outros, né? De conseguir, de alguma forma, aceitar as pessoas como elas são, porque esse momento do teatro, a gente acabava tendo que ceder aqui, o outro um pouquinho mais ali, porque um não concordava, eu quero assim, mas assim não vai ficar bom. Então eu acho que isso é uma coisa importantíssima que a gente trouxe para a vida, com certeza. Sim, com certeza. Isso preparou muito a gente para o trabalho, né? Para viver aí outras relações pessoais de uma forma um pouco mais maleável também. Certo. Isso eu acho que também vai ficar para sempre para todos nós, com certeza. Sim. Cláudia, agora antes de encerrar, você fala alguma coisa que você gostaria de falar e ainda não falou? Alguma coisa que você sinta que gostaria ainda de contar para nós? Olha, professor, eu acho assim que eu tenho um grande apreço pela arte, pela cultura de um modo geral, e como nós conversávamos aqui antes de iniciar, né, esse bate-papo um pouco mais formal, eu acho que o uso da arte como ferramenta para o ensino pode ser uma coisa sensacional. Então, eu acho que se muitas pessoas tiverem a boa vontade que o senhor sempre teve, e que os outros professores ali envolvidos naquele processo do Getúlio também tiveram, de envolver a arte e a cultura no processo de aprendizagem, com certeza vai tornar tudo muito mais leve, muito mais fácil e muito mais proveitoso por quem está aprendendo e até por parte de quem está ensinando também, porque existe sempre uma troca e a gente sabe disso, né? Sim, com certeza. Então que venham muitos mestres aí com essa boa vontade de incluir nos seus projetos de ensino essas expressões artísticas das mais variadas formas, seja pela música, seja pelo teatro, seja pela dança, mas que consigam envolver isso de uma forma positiva no processo de aprendizagem. Parece que você tem umas fotos aí para mostrar, né, Cláudia? Eu tenho, sim. Quiser só dar uma mostradinha de alguma coisa, eu tenho aqui algumas, né? Vou mostrar aqui.
né? Algumas essas daqui, o reflexo assim acaba atrapalhando um pouco, né? Mas essas 4 de baixo aí são lá do festival. Mas eu sei que você tem aí umas. Eu tenho algumas. Tem essa aqui. da bruxa. Tem essa minha sozinha aí. Tem Olha, essa aqui é dos... ela de bruxa. Tem essa. Essa toda a turminha Que são aqui. os 4 personagens principais aí, né? Os mais marcantes. Tem essa daqui também, que aparece todo mundo. Todas. E vocês se apresentaram em mais lugares, né? Segundo você contou. Sim, nós nos apresentamos. Na época do festival, um dos jurados era o diretor do Teatro Municipal Teotônio Vilela, o Osório T. Moraes. Isso. E ele nos para apresentar o Mágico de Oz lá no teatro. Aí no ano seguinte, em 87, ele abriu um espaço na agenda do teatro e nós apresentamos, por 4 dias nós apresentamos a peça lá com as mesmas pessoas, né? Os mesmos artistas. E eu lembro que nós tivemos 2 dias que foram para os alunos da rede municipal de ensino e outros 2 dias daí com bilheteria, inclusive na época era com bilheteria paga, e sim, nós apresentamos e assim com um sucesso muito grande de público, para nossa surpresa. Legal. E quantos anos vocês tinham? Isso em 87, tínhamos 16 anos. 16. Tínhamos 16 anos. E que você sentia em relação àquele momento no Teatro Municipal com essa idade? Olha, é sensacional, porque eu já até conhecia o teatro, já tinha me apresentado enquanto fazia balé, já tinha me apresentado algumas vezes ali, mas muitos dos colegas que eram personagens aí da peça nunca tinham nem entrado no teatro, e foi um momento muito bacana para todo mundo, né? Era também, eu acho que isso foi assim no mês de julho, se não me engano. Nós estávamos em férias e a nossa atividade era a escola só, então a gente passava longos dias no teatro, também ensaiando, montando os cenários e tudo, e foi muito bacana, foi muito marcante. A gente teve uma temporada de muito sucesso. E eu, particularmente, me surpreendi muito, porque aquele era o público, enquanto no Festival de Teatro do Getúlio era um público mais adulto, né? Embora a peça fosse uma peça infantil, era um público mais adulto. Eram alunos, eram pais, eram pessoas ali. No Teatro Municipal era um público infantil mesmo. E eu fazia a vilã da história, que era a bruxa. E usava essa fantasia preta e pintava o rosto de verde. Então era uma figura assim meio chocante. Mas ainda assim, as crianças, eu lembro que nós saíamos, depois que a peça terminava, nós saíamos ali no saguão para interagir com o público. E tinha um número muito significativo de crianças que queriam tirar foto com a bruxa. Então eu fiquei assim surpresa realmente com isso. Legal. Né? E então momentos que realmente nos marcaram profundamente, com certeza. E você falou da família, como que a família via tudo isso, essas atividades com vocês? A minha mãe sempre foi uma amante da arte, ela gostava muito de teatro, sempre me levou quando eu era criança, assisti muitas peças de teatro, então ela achava fantástico, né? Ela ficou encantada quando a gente resolveu fazer a peça. Se ela pudesse colaborar com alguma coisa, ela sempre colaborava, sempre
fazia questão de receber as colegas lá em casa quando precisavam de alguma coisa. Meu pai também, meu pai já era um pouco mais neutro com relação a isso, mas também apreciou, foi lá, prestigiou e tudo. Meu irmão foi lá no teatro, tirou as fotos, então, e não só a minha família, não, viu? Acho que ali os pais de todas as meninas acabaram, de alguma forma, apoiando esse momento também. Muito bem, muito bem. Olha, eu agradeço muito a sua participação. Pode ficar aí mesmo. Eu venho aqui. Então, muito obrigado. Imagina, eu é que tenho que agradecer por essa oportunidade. Realmente é uma gratidão muito grande essa retomada de vocês nesses depoimentos. Viu? Muito obrigado. Você sempre foi essa gentileza, mesmo nós tendo ficado pouco tempo juntos, mas você é inesquecível. Essa turma é inesquecível. Já estivemos até em alguns encontros, né? Reencontros. Reencontros, né? E foram muito bons. Que muito bom. Obrigado. E eu é que agradeço. O senhor sabe que o senhor também é um professor inesquecível. A gente sempre vai guardar as boas memórias e as suas aulas foram com certeza muito importantes para a formação da gente e enfim, estar aqui é um presente, né? Poder participar desse projeto é um presente. Eu digo mesmo, viu? Na verdade, nós aprendemos juntos, né? Com certeza, é uma troca constante, exatamente. E a vocês que nos acompanham, mais esses depoimentos maravilhosos aqui, né? Muito obrigado pela presença e até o próximo encontro, com certeza. Obrigado. Obrigado. Obrigada eu.